E abra em Atos capítulo 9, versículo 1. Atos capítulo 9, versículo 1. É o texto que vai ser compartilhado nas nossas células essa semana. É uma história muito conhecida e interessante. Nós vamos ler um tantinho bom aqui agora. Nós vamos até o versículo 18. E você vai se identificar bastante talvez com essa história. Diz assim: tem a CF, que essa aí usa umas coisas, umas palavras que eu não entendo. Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum desses no meio do caminho, quer homem ou quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver. Esteve 3 dias cego, sem ver. E não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Agora é Saulo vendo em uma visão que Deus concedeu. Ele via um homem que entrava, e esse homem chamava Ananias, e colocava sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha o que Deus disse: este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Feche os teus olhos. Pai, fale conosco. Espírito Santo, fale conosco. Assim como o Senhor fez com aquele homem, retire aquilo que impeça de nós termos a visão que o Senhor tem para nós. Fale conosco, mexa com a nossa estrutura, que nesses poucos minutos que restam para ficarmos aqui, o Senhor possa nos confrontar
o Senhor possa mexer, o Senhor possa talvez tocar o dedo na ferida, mas para o nosso bem, sabendo que o Senhor espera algo de nós. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Me dê a sua atenção de presente nesse momento. Uma história de conversão, uma história que um homem se converte, uma história de mudança de vida, que para mim é uma das maiores e mais poderosas que a Bíblia traz. Uma história que eu lembro que no grupo de homens cantava aqui: Saulo, Saulo, assim diz o Senhor, porque tu me na estrada de Damasco. Lembra? Lembra dessa? Onde Saulo via. Uma história linda, irmão. Uma história que dá um filme isso aqui. Um homem que não era nada bom, um homem que era mau, um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos, um homem problemático, um homem que tinha o prazer de prender e matar homens e mulheres que falavam de Jesus. E hoje pela manhã foi compartilhado isso aqui, né? Até que ponto nós estamos dispostos a falar do Evangelho de Jesus? Até que ponto nós temos coragem de pregar sobre Jesus? E pai, Saulo até então ele era um desses. Não podia ver ninguém falando de Jesus, que ele já ia para cima. Era um homem problemático, era um homem violento, era um homem mau, um assassino, um homicida. E em uma das suas andanças, caçando judeus, procurando aquele que seria até então a sua presa, a sua próxima vítima, ele vai por um caminho, ele entra no caminho em uma estrada, e quando ele começa a passar pela essa estrada, à procura de uma pessoa, à procura de um homem, de uma mulher que estivesse pregando a palavra de Jesus, naquele caminho, na estrada de Damasco, ele encontra o dono da igreja. No meio do caminho, ele encontra nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: aquele homem problemático, aquele homem que tinha vários problemas, aquele homem que passava atrás caçando judeu, caçando pessoas para tirar a vida, para açoitar, para acabar com aquelas pessoas, no meio de uma estrada, em procura, busca de homens e mulheres, ele vê uma luz e essa luz se aparece diante dele. Deixa eu te falar uma coisa: no meio da tua caminhada, Jesus Cristo vai se apresentar. No meio da caminhada, Jesus Cristo vai falar com você. No meio da caminhada, Jesus Cristo vai se apresentar a você. E não importa como você está, não importa quem você é, se prepara que no meio do caminho Jesus irá te encontrar. Você cantou aqui, olha lá quem vem, parece que é Jesus. No meio dessa estrada aparece alguém, aparece uma luz, mas a luz era tão forte, mas tão forte que cegou, deixou Saulo sem ver. Ele perdeu a visão, ele não enxergou mais nada, a luz ofuscou a visão dele. Sabe quando você olha muito tempo para a luz e depois você tira o seu olhar e você fica um bom tempo para recuperar a sua visão? Assim foi com aquele homem. Jesus se apresenta, Deus se apresenta, a luz aparece no meio do caminho e Deus aparece, Jesus aparece para aquele homem que perseguia o povo de Deus. Eu vou te falar uma coisa: cuidado, cuidado, não persiga quem é o escolhido de Deus. Aquele homem perseguia quem Deus havia já escolhido. E existem pessoas que, para ter um encontro verdadeiro com Jesus, para ter um encontro verdadeiro com Deus, precisa viver algumas coisas. Eu espero que você não precise viver nada disso que eu vou falar agora. Eu espero e desejo que você não passe pelo que eu vou falar agora. Mas se você já está enfrentando
enfrentando isso, entenda, é porque Deus está querendo falar com você, Deus está querendo uma atitude sua aqui hoje. E uma das coisas que Saulo enfrentou antes de se tornar Paulo, Saulo, primeira coisa, ele caiu. Diga comigo, ele caiu. Eu não digo quando o Botafogo caiu para a segunda divisão, diga assim, ele caiu. Vamos falar com fé, né? Lá no verso 8 fala que quando a luz vem diante dele, ele cai. Ele cai no chão. Mas quando ele cai, a Bíblia diz que em seguida ele ouve a voz de Deus. Quando ele cai, em seguida ele ouve Deus falar com ele. Quando ele cai, em seguida Deus fala com ele. Uma voz que não era de nenhum homem, uma voz que não era de nenhuma mulher, mas agora quem fala com ele é o próprio Deus. Mas infelizmente existem pessoas que só irão ouvir a voz de Deus depois que cair. Infelizmente existem pessoas que só vão ouvir a voz de Deus depois que for jogado no chão, depois que for lançado no chão, ou até mesmo quando Deus te colocar no chão. Pastor, Deus pode me colocar no chão? Pode. Deus pode nos colocar no chão? Pode. Sabe aquele momento da nossa vida que a gente está surfando na onda, vivendo a melhor fase? É perigoso demais. Porque talvez Deus comece a falar comigo e com você nesse tempo que a gente está com o ouvido tapado. Aí sabe o que ele faz? Nos joga no chão, nos lança no chão. Põe para mim, por gentileza, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Eu vou te provar que Deus joga no chão. Eu vou te provar que Deus até mata. Vou te falar. Você crê na Bíblia? Não. Então segura da cadeira. Olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 a 8. Cuidado, para Deus não precisar fazer isso aqui com você. O Senhor é o que tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ou seja, o poder da vida está na mão de Deus. Glória a Deus. Se Ele quiser, Ele trava aqui agora o ar, morre todo mundo. Versículo seguinte: o Senhor empobrece, mas também enriquece. Deus, Ele dá riqueza, mas também Ele tira a riqueza. Deus, Ele abaixa, mas Ele também exalta. Ele levanta o homem do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes e poderosos, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Tu vai esperar Ele te jogar no chão? Tu vai esperar Ele fechar as portas para você? Agora que você começou a engrenar a tua vida, você vai esperar Deus fechar a porta porque você não quer mais ouvir a voz dele? Existem pessoas que só começam a ouvir a voz de Deus quando isso acontece. Ei, tu vai esperar para ouvir a voz de Deus quando cair, ou vai decidir ouvir a voz de Deus a partir de agora e vai mudar a tua vida enquanto é tempo? Ei, dá um recado para essa pessoa, você vai pagar o lanche dela daqui a pouco. Fala também assim: escuta a voz de Deus. Mas assim, não espere Ele fechar as portas para você. Mas assim, não espere Ele tirar o teu carro. Isso, mas assim, não espere Ele tirar o teu emprego. Mas não espere a enfermidade chegar. Mas assim, não espera o namoro terminar. Quem namora, o casamento acabar. Escuta a voz de Deus a todo tempo. Ele está falando, Ele está falando. Saulo precisou cair para ouvir a voz de Deus. Mas aí tem uma segunda coisa: se ainda assim tu não ouvir a voz de Deus, Ele vai tirar a tua visão.
versículo 8 diz que ele perdeu a visão. Ele não via mais nada, ele não conseguia enxergar mais nada. A luz foi tão forte que quando ele abre os olhos, ele não consegue enxergar nada na frente dele. Ele não vê mais as pessoas, ele não vê mais o que tem ao redor, ele não via mais ninguém. 3 dias sem enxergar. Eu estou para fazer um jejum, estou tomando coragem para fazer um propósito de ficar sem enxergar. Porque existem momentos da nossa vida que é necessário fechar os olhos para algumas coisas, para não perder o foco, para não perder a direção. E aqui, depois que a luz aparece, aquele homem perde a sua visão. Só que olha que interessante, Saulo ele caçava, ele procurava os judeus. Então para ele encontrar, ele precisava ver. Ele ia procurando quem estava pregando a palavra de Deus. Ele ia olhando, cadê? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Então ele precisava da visão. Tu vai esperar Deus tirar aquilo que você tanto precisa para você ouvir a voz dele? Tu vai esperar Deus tocar naquilo que você mais gosta? A ferramenta dele era a visão. A ferramenta de trabalho dele era a visão. Uma delas era a visão. Cuidado, Deus pode tirar aquilo que você se apoia tanto. Cuidado, Deus pode tirar aquilo que você se apoia tanto, mas com uma intenção: para que você não perca a sua salvação, para que eu não perca a minha salvação. Se for preciso, Ele arranca, Ele tira, mas para que a nossa salvação continue de pé. Não espere perder nada, meu querido. Não espere perder nada, não queira perder nada. Você não precisa perder nada. Não tem necessidade de você perder nada para ouvir a voz de Deus. Ei, mas se permanecer assim, Ele vai tocar. Parece meio assustador isso, né? É porque é uma história da Bíblia que às vezes ninguém tem coragem de contar. Mas a Bíblia, se for preciso, Ele vai tocar. Se for preciso, a partir de amanhã Ele fecha todas as portas para mim. Fecha todas as portas para nós. Mas como um gesto de carinho, dizendo: meu filho, eu não aceito perder você. Eu não aceito te perder. Eu não aceito você fora da minha presença. Pior do que perder a visão é perder a salvação. Aí a história diz, lá no verso 12, que Deus fez com que ele visse o que de fato Deus queria. Deus tira a visão de Saulo e começa colocando a visão dele. Está preparado para Deus trocar a tua visão? Necessário. Saulo para de enxergar, mas aí nós lemos que Deus dá uma visão para ele. Ou seja, agora não era a visão mais do homem, mas era a visão de Deus. Ele perde a visão humana, porque a visão humana estava levando ele para a ruína. A visão humana estava levando ele para o precipício. A visão humana estava levando ele para perdas. A visão humana não estava legal. Aí Deus fala: eu vou tirar a visão do homem, vou colocar a minha visão dentro de você agora. Eu vou tirar a visão humana e vou colocar em você a visão divina. Eu vou trocar, Saulo, eu vou trocar. Você não pode continuar vendo o que você está vendo. Você não pode continuar enxergando o que você está enxergando. Você, a partir de agora, vai começar a ver aquilo que eu quero que você veja. Você vai ver aquilo que eu estabeleci que você vai ver. E Deus, Ele dá uma visão para ele. Uma das piores tragédias da vida espiritual, na vida de uma pessoa, é perder a visão espiritual. Quando você perde a visão espiritual, meu irmão, é algo muito perigoso. Mas ele sem ver, sem enxergar, Deus mostrou em espírito o que iria acontecer com ele. Você
Você está jejuando comigo 21 dias. Você está orando 21 dias. Daqui a pouco nós vamos entregar o jejum. Você pode dar glória a Deus aí? Eu tenho certeza que nesses 21 dias Deus te falou algo em espírito. Você escreveu tudo na sua mão. Se for preciso, meu irmão, Ele arranca a nossa visão humana, para que nós começamos a ver aquilo que Ele tem para nós. Glória a Deus! Sem ver, Deus traz uma visão para aquele homem, mostrando o que iria acontecer com ele, mostrando o lugar que ele estaria, que entraria uma pessoa na casa que ele estava. Engraçado que o texto diz que Deus fala com Ananias bem assim: entra na casa da direita, que lá vai ter um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. Engraçado, o cara que perseguia a igreja agora começou a orar. O que perseguia a igreja agora começou a orar, ué. Porque às vezes é assim, a gente precisa perder para orar. A gente precisa perder para jejuar, a gente precisa perder para voltar a servir no prédio da igreja, a gente precisa perder para se dedicar mais para Deus. Ele mostra o que aconteceria com ele. E Deus fala bem assim: eu já escolhi um rapaz, eu já escolhi um homem, esse homem é um escolhido meu. Aí Deus manda um discípulo lá na casa onde ele estava, diz assim: tu vai tocar nele e ele vai ser curado. Você vai tocar nele e ele vai ser curado imediatamente. Deixa eu te falar uma coisa: quem serve a Deus entende que é discípulo. Quem serve a Deus sabe da sua missão aqui na terra. Quem serve a Deus sabe que é escolhido para levantar quem está caído. Quem serve a Deus sabe que tem uma unção que Deus entrega para restaurar pessoas. Tem algo que Deus coloca nas mãos daquele que decide de fato, de verdade, servir a Ele, que faz o seguinte: eu não derrubo ninguém, eu levanto quem está caído. Eu não derrubo ninguém, eu restauro quem um dia já foi derrubado, quem um dia já foi caído. O discípulo entra na casa da direita, que a Bíblia fala, onde Saulo estava. Mas ele não entra lá para arrumar confusão com Saulo. Ele não entra lá para fofocar, ele entra lá para levar o que aquele homem estava precisando. Discípulo de Cristo não entra na casa para levar contenda. Discípulo de Cristo não entra na casa para fofocar. Discípulo de Cristo entra para levar cura, para levar restauração, para levar milagre, para levar salvação. Ei, quando você entrar na tua casa daqui a pouco, os sinais de Deus entrarão com você lá dentro. Tem alguém que está entendendo aqui, ó. Tem alguém que está entendendo? Você é discípulo, você é salvo, meu irmão. Deus vai te usar muito. Ele fala: Ananias, vai lá dentro. Tem um homem lá que eu escolhi. Tem um homem lá que eu quero que você toque nele. Ele é escolhido meu. Deixa eu te fazer uma pergunta: tu tem sido Ananias na vida de alguém? Você tem ajudado pessoas a se restaurar? Seja o Ananias na vida de uma pessoa. Seja Ananias na vida de alguém que precisa de restauração. Quarta coisa, aí a coisa já começa a melhorar. As 3 primeiras foram pesadas demais. Ele caiu, perdeu a visão. Escuta Deus falar, perde a visão. Aí Deus fala: agora eu começo a tratar contigo. Eu tirei a tua visão para você começar a ver aquilo que eu quero que você veja. E a quarta coisa é o seguinte: a verdade é que aquele homem problemático, aquele homicida, aquele perseguidor da igreja, Deus fala bem assim: eu escolhi ele. Aquele problemático,
Deus fala: eu já escolhi, ele é meu. Ananias, vai lá porque eu já escolhi aquele homem. Olha quem Deus escolhe, irmão. Olha quem Deus escolheu. O pior daquele tempo, o improvável daquele tempo, o crítico, o problemático, o assassino. Deus fala: eu já escolhi. Eu já escolhi. Ele é assim, mas eu já escolhi. Eu já escolhi. Ananias, vai, porque eu já escolhi. Eu já sei quem ele vai ser lá na frente. Ele vai ser alguém que vai pregar para os gentios. Ele vai ser alguém que vai pregar para os judeus aqui em Jerusalém. Ele é problemático hoje, mas amanhã ele será a metralhadora de Jeová. Ele é problemático hoje, mas amanhã ele será o maior ganhador de almas dessa terra. Ele é problemático hoje, mas eu não vejo como o homem vê. Eu estou levando a restauração lá para dentro. E você achando aí que Deus não pode te escolher. E vocês achando que Deus não ia escolher vocês. E você, minha senhora, achando que Deus não vai me escolher, não. Deus nem olha para mim, olha quem eu sou. Olha aqui. Olha quem ele escolhe. Ei, homem, olha quem. Ô, jovens, olha meus olhos verdes aqui. Olha quem ele escolhe. Você achando que Deus não quer nada com você. Você achando que você não vale nada para Deus. Que Jesus te esqueceu. Que o céu está fechado para você. Que a tua vida não tem mais jeito. Você fez tanta maldade, errou tanto que não tem mais jeito para a tua vida. Eu vou te falar uma coisa, tomado pelo Espírito Santo. Deus já te escolheu. Deus já te escolheu. Se você vai ter que cair e perder a visão é outra história. Mas Deus já te escolheu. Glória a Deus. Entre um bonzinho cheio de má vontade e não me toque, Deus ele prefere pegar um problemático disposto. Entre um bonzinho, um problemático, ou entre um bonzinho cheio de não me toque, cheio de mimimi, cheio de má vontade, Deus assim, eu quero o problemático. Tinha alguém que tinha muito problema, não valia nada antes de Jesus aqui? Tem alguém? Entre o melhor que tinha lá, Deus fala, eu quero aquele lá. Porque quando eu mudar a vida dele, vai ser da água para o vinho. Porque é aquele que sabe fazer, aquele que tem as vontades dele, tem dia que ele quer, tem dia que ele não quer. Aí Deus fala, não, eu quero aquele lá. Porque quando eu mudar, ele vai entender que ele não pode voltar para o lugar que eu tirei dele. Diga assim comigo, Deus escolheu o problemático. Ou seja, Deus ele escolhe de fato quem ele quer que a vida seja mudada. Independente de qualquer coisa. Quando se tem um encontro verdadeiro com Deus, a transformação é inexplicável. É gradativa, é um dia após o outro, mas é inexplicável. E eu termino com a quinta coisa que aconteceu com Saulo. Ele começa a ver o que Deus tinha para ele. Ele é escolhido por Deus. E agora a Bíblia diz no verso 18 que ele foi batizado. Aquele que perseguia Cristo se tornou uma nova criatura e fez parte, começou a fazer parte da família de Deus. Mas eu estou falando com alguém que está aqui hoje que odiava crente. Você é pela risada? Não. Deu uma risada de para eu. Mas sempre tem, rapaz. Aquela pessoa que não gosta. Mas quando Deus pega, ele vira um bom diácono.
isso aqui. Saulo, ele encontra com Jesus no meio do caminho. Ele tem uma experiência muito forte. Ele vive algo que a Bíblia não relata outro que viveu dessa maneira. A Bíblia diz que quem estava com ele não conseguia ver, mas ouvia, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas isso não foi o bastante. Isso não foi necessário para Saulo. Talvez você tenha tido experiências com Deus há muito tempo. Talvez você tenha tido experiências com Jesus há muito tempo. Mas eu preciso te falar uma coisa. Só isso aí não basta. Talvez você já está frequentando essa igreja, já tem um bom tempo. Você já está indo na célula, já tem um bom tempo. Mas posso ser sincero para você, na camaradagem, só isso não basta. Tu pode ser ofertante fiel, dizimista fiel, mas só isso não basta. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que aquele homem teve uma experiência marcante com Cristo. Mas após o toque de Ananias, depois de 3 dias sem ver, imediatamente ele é curado, ele volta a enxergar. E ele toma uma atitude que começou a mudar a vida dele por completo. Ele não se conforma apenas com a experiência. Ele não se conforma apenas com o momento que ele teve na estrada, no caminho. Tem gente que tem várias experiências com Deus no percurso de um caminho e se contenta com isso. Não quer encontrar Deus só pelo caminho, não. Não quer encontrar Jesus pelo caminho apenas, não. Mas quer ir para um lugar que você vai estar com Ele 24 horas por dia, que é o céu, porque lá é o teu lugar, Ele te escolheu para ir lá. 3 dias foi suficiente. Suficiente. 3 dias. Para ele tomar uma decisão muito importante na vida dele. Quantos dias? 3 dias. Na primeira oportunidade que ele voltou a enxergar, na primeira oportunidade que ele conheceu Deus, na primeira oportunidade que ele provou de algo de Deus, que alguém falou de Jesus para ele, que ele foi curado, na primeira oportunidade, ele fala: opa, não posso dar mole não. Quase morri aí, rapaz, perdi a visão. Foi um troço doido que eu vivi. Mas eu preciso tomar uma atitude. Ele entende que não poderia ser mais quem ele era antes. Ele entende que ele não poderia mais voltar para o lugar que ele estava antes. Ele entende que ele não poderia fazer o que ele fazia antes. Ele entende que a vida dele precisava tomar um rumo, tomar um destino, tomar uma direção. Então ele toma uma atitude e é batizado nas águas. 3 dias foi o suficiente para ele decidir mudar de vida. 3 dias foi o suficiente. Agora imagine. Ele era uma pessoa influente. Ananias fala com Deus, bem assim: Deus, esse cara já fez muita maldade, ele tem poder para mandar prender quem fala do teu nome aqui. Era uma pessoa influente, de poder. Tinha pessoa perto dele lá, mas ele não se preocupou com nada disso. Ele não ligou para isso. Ele não se importou com isso. Sabe? Ele não falou bem assim: ai meu Deus, o que eles vão pensar quando eu decidi mudar de vida? Eu era o maior matador de cristãos, rapaz. Como é que eu vou explicar para o pessoal que veio caçar comigo aqui? Ele não pensou não. A Bíblia fala: e foi batizado. Ou seja, e nasceu de novo. Ou seja, e virou filho de Deus. Sabe o que você precisa pensar? E se Jesus voltar?
e eu ficar. Ele é batizado, ele se torna uma nova criatura. Mesmo no velho homem, Deus já tinha plano para ele. Deus já tem plano para você há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Deus já tem plano para a tua vida há muito tempo. Deus disse para Jeremias: antes que viesse este mundo, Deus estava sendo formado no ventre da tua mãe. Eu já te conheci, eu já te santifiquei, eu já te escolhi. E Deus tem plano para você há muito tempo, meu querido. Mas você precisa se alinhar com o plano de Deus, com o propósito de Deus. Basta você tomar uma decisão aqui hoje. Não espere perder a visão. Não espere cair. Decida mudar de vida enquanto você pode. Deus tem um plano espetacular para você, que homem nenhum consegue superar. Você pode ficar de pé no seu lugar. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, tanto, tanto. Você pode fechar os seus olhos.